e eu não estou vendo vocês. Vamos começar, mas eu aguardo assim, qualquer interrupção, qualquer comentário, qualquer correção, estamos bem abertos a isso. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre cuidados paliativos. O nosso objetivo hoje, na verdade, eu tenho duas apresentações, na verdade, são três apresentações aqui que estão prontas. São três apresentações que estão prontas. E essas três apresentações, uma delas é essa, falando o que é cuidados paliativos, como é que a gente usa isso no hospital, quais são os critérios de elegibilidade, como a gente, quando a gente solicita o acompanhamento, o parecer de um paliativista e como funciona mais ou menos esse acompanhamento. Tem outra também que eu acho muito importante, que é de uma coisa que eu acho que a maioria de nós sabe o que é, sabe como funciona, mas não está habituado a usar na prática clínica, que é o acesso subcutâneo. Tem um hospital que eu fico fazendo os acessos do hospital e é bem comum que a gente receba solicitação de acesso central para paciente que vai fazer só hidratação, vai fazer só antibiótico, e isso poderia ser feito pela via subcutânea, que é menos dolorida, é menos invasiva, é menos sujeita à infecção, não vai causar infecção de corrente sanguínea, que a gente vê aí com uma certa frequência, pacientes com sepsis de foco sanguíneo causados por acesso, aí está com piora laboratorial, febre, declínio, e aí a gente tira o acesso central e aí daqui a 2 dias o paciente já está um pouco melhor. Isso aí realmente acontece. Então o acesso subcutâneo é uma realidade que eu tenho aqui um material pronto para a gente passar, seria uma aula bem rápida, mas infelizmente não dá para a gente colocar hoje. E tenho também uma outra apresentação aqui que está incompleta, porque é um tema gigante, quase infinito, que é de controle de sinais e sintomas em cuidados paliativos. Então, em cuidados paliativos, como controlar a dispneia, como controlar sintomas do trato gastrointestinal, como controlar dor, principalmente, angústia. A gente vai falar só um pouquinho sobre isso, mas a gente não vai entrar especificamente no manejo, infelizmente. Não teremos tempo. Então a gente vai ficar hoje só com a apresentação para a gente falar quais são os critérios de elegibilidade, isso aí principalmente. Vamos lá. Então, cuidados paliativos, o que é isso? Esse aqui é o meu canal no Instagram e eu estou tentando colocar um canal no YouTube também, que por enquanto tem só duas coisas de moto, que eu estava pensando em juntar, falar um tema voltado para medicina, mas andando de moto. Então aí a gente chamaria os dois públicos. E tem apenas um vídeo lá que é falado desse jeito, mas ainda não tem área de saúde. Mas vamos colocando. E esse vídeo vai estar presente lá. Bom, cuidados paliativos. Segundo a OMS, é uma abordagem que melhora a vida de pacientes, adultos e crianças e que tem uma visão holística, que tem uma visão mais ampla e, segundo a OMS, mas aqui no Brasil nós ainda não temos ela como especialidade bem definida. Em algumas outras partes do mundo a gente já tem como especialidade, mas aqui a gente ainda está um pouquinho atrasado nesse sentido. Ah, cuidados paliativos, eles está ativo desde a década de 70, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mas aqui a gente ainda está engatinhando. Ainda tem muitos colegas que não aceitam, tem muitos colegas que não conhecem, muitos colegas que não concordam. Às vezes você está numa UTI e faz um cuidados paliativos e um dos plantonistas não compactua com alguns pontos, enfim. Eu acho que ainda precisa de muita explicação, ainda precisa de muito debate, ainda precisa de muito conhecimento. Mas cuidados paliativos, de onde veio essa ideia? Pallium, o termo pallium é aqueles mantos que os clérigos usavam e ainda usam. E esses mantos eram usados para poder proteger as pessoas, para abrigar da chuva e etc. Esse pallium, ele também é aquele como se fosse um toldo que protege aí os clérigos no momento que eles vão rezar missa e etc. Então, o sentido de pallium
de você pegar aquele manto sagrado e proteger uma pessoa, colocar sobre a pessoa, tem mais ou menos esse sentido. Então, essa foto, essa imagem, eu acho interessante porque ela fala também de uma outra coisa que alguns médicos paliativistas acham um pouco incômodo. Quando a gente usa, não vou resolver o problema, vou fazer só um paliativo. Igual você coloca chiclete no pneu só para ele chegar até a borracharia. É um paliativo. Mas isso está certo, porque nossos cuidados paliativos também têm esse mesmo significado. Tá vendo que essa mão aí protegeria essas pessoas da chuva, mas não vai parar a chuva, não vai impedir que eles se molhem, vai apenas diminuir o sofrimento, diminuir o frio, ou vai diminuir a chuva em cima. Então a gente ameniza, a gente conforta, a gente cuida, mas não resolve. Então essa imagem aí eu acho que tem um sentido bem legal, bem profundo. Nós temos aqui três psicólogas que estão vendo a apresentação. Se quiser fazer alguma intervenção, pontuar alguma coisa. De onde veio cuidados paliativos? Na Inglaterra, na década de 60, Cicely Saunders, que era assistente social, depois virou enfermeira, depois virou médica, ela criou um hospital que era voltado a cuidar de pessoas em fim de vida, pessoas em terminalidade, pessoas com sofrimento. E aí ela deu o nome de hospice. Esse hospice vem dos hospices que tinham na França, na época das cruzadas, em que ficavam naquelas estradas, então aqueles soldados feridos, aquelas pessoas sem abrigo, sem alimentação, pessoas com lepra, e essas pessoas eram recebidas por esses hospitais, e esses hospitais cuidavam da pessoa, às vezes cuidavam da pessoa até o desenlace. Esse desenlace poderia ser uma alta, o paciente seguia viagem, voltava para a guerra, ou seria um desenlace desfavorável, o paciente falecia, mas falecia sob cuidados, então ficavam abrigando esses viajantes. Então esse hospice é o conceito que tinha naquela época da Idade Média, na época das Cruzadas, e agora a gente está retomando de novo. Hoje hospice tem um significado mais ou menos de um lugar em que a gente pratica cuidados paliativos, em que a gente dá abrigo, em que a gente mata a fome, em que a gente cuida daquela pessoa, mas não necessariamente a gente consegue alcançar o tratamento da doença. E St. Christopher's, não por Breno, acaso. desculpa te atrapalhar, é porque a Ana Raquel está tentando entrar e preciso você aceitar ela. Ela está E tentando entrar. eu tenho que ir para outra tela aqui, tá? Tudo bem. Tem duas pessoas tentando entrar. Valeu, obrigado. É que são duas telas aqui. Eu ainda sou meio cheio de braço para cuidar desse negócio. Bom, Ana Raquel conseguiu entrar? Conseguiu, deu certo. Tá Pode bom. ir. Então, a gente está trazendo novamente esse sentido, resgatando um pouco o hospice. E St. Christopher's, não por acaso, ele é o padroeiro dos peregrinos. Então, aqueles que viajam, aqueles que andam, exatamente porque ficavam ali naquelas estradas. Ainda continuando de onde veio cuidados paliativos, a gente tem. Até na época de Cicely Saunders, era tudo muito filosófico, era muito cuidado, era muito carinho. Então, matava a fome, abrigava do frio, dava uma alimentação, mas não tinha aquele sentido aquela compartimentalização do conhecimento. Olha, tratar de dor a gente tem essa técnica, para tratar de depressão a gente tem essa técnica, para tratar a doença a gente tem essa técnica. Até que veio Elizabeth Kubler-Ross, e ela, nos Estados Unidos, em volta da década de 70, ela lançou esse livro que está aí na tela, sobre a morte e o morrer. Então é um livro que fala sobre isso, é um livro bem interessante que fala sobre o início do cuidados paliativos e começa a dar um pouco de técnica às coisas. Ela é médica psiquiatra. Depois ela escreveu outros livros e aí esse conhecimento a partir dela começou a se difundir um pouco mais aqui na região da América. E isso aí foi na década de 70, né? Então ela tem alguns livros até meados do final da década de 70, mas só agora que está chegando coisas assim no Brasil. Também é da Elizabeth Kubler-Ross, aquele
aquelas fases do luto e da dor, né? Que é choque, negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Então, eu também não sabia, há algum tempo eu não sabia que havia sido enunciado por ela isso. Elizabeth Kubler-Ross, ela também enunciou uma coisa que para o paliativista é um mundo muito importante. A gente gira tudo em torno da dor total. Dor total Dor total é quando o paciente tem uma dor física, então ele tem uma neoplasia, por exemplo, na perna. E essa neoplasia na perna vai causar dor irradiada, ou dor referida, dor local, vai causar um tipo de dor, neuropática ou não. Só que esse paciente ele está internado no hospital e ele está com medo de perder a perna. Então, toda vez que ele sente aquela dor dele, com medo de perder a perna, é uma dor que já está comprovado, é uma dor mais difícil de tratar. Deixa eu ver aqui que entrou mais alguém. É uma dor mais difícil de tratar. Então a gente precisa de uma quantidade de medicamentos maior quando a gente vai tratar um paciente com dor total. O paciente às vezes está lá internado no hospital, é um pedreiro, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que precisa trabalhar, que não tem outra fonte de renda, e ele sabe que enquanto ele está lá no hospital, ele talvez vá perder essa perna, não sabe se vai conseguir voltar para o trabalho, ele está vendo que a família dele está passando por dificuldades, a família está desassistida, então já tem um pouco de depressão no meio, já tem medo, já tem um pouco de angústia, sabe que financeiramente a família vai ficar fragilizada, não vai conseguir dar a assistência que gostaria aos filhos. Então já está mais que comprovado que um paciente que tem essas outras dores, uma dor social, uma dor espiritual, uma dor psicológica, essas outras dores dificultam em muito o tratamento da dor somática. Então a gente tem que tratar a dor somática e a gente também tem que tratar essas outras dores. Então a gente chama isso de dor total. Bom, continuando. Aqui no Brasil, nós já temos grandes expoentes do cuidados paliativos. Nós temos o Dr. Daniel Fortes, que é um cara que é muito técnico, então é muito bom ouvir o que ele fala, porque a conversa dele é uma conversa muito prática, muito técnica, muito aplicável. Nós temos Dona Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu particularmente sou fã. É muito fácil você encontrar material dela na internet, no YouTube, ela tem muita entrevista, tem muita palestra, dá muita aula, então é muito gostoso ouvir o conteúdo dela, porque o conteúdo dela é mais voltado para a parte humana, para a parte espiritual, para a parte psicológica. Então é muito eufônico, é muito gostoso você ouvir as conversas dela. Ela tem uma fala suave, bem como deveriam ser os paliativistas, mas eu não consigo, eu tenho outra filosofia, mas ela é uma pessoa muito louvável e vale a pena a gente procurar o material dela. Tem uma coisa que a gente fala, que na verdade não é uma fala dela, eu coloquei aqui porque eu acho bem interessante em relação aos pacientes em terminalidade, pacientes fragilizados. É uma frase que eu coloquei ali embaixo, e se ela não tivesse aí eu esqueceria de dizer. Mas o conceito fica. Aquele não é um paciente com câncer, aquele é seu João, que é um engenheiro, ele tem uma esposa, tem 3 filhos, tem suas crenças, seus medos, seus valores, seus pudores, e que infelizmente foi acometido por um câncer e está em fase terminal. Então, a gente tem que saber que aquele paciente ali em cima da cama é um pouco mais do que um paciente, do que um número, do que um prontuário. É o amor de alguém, é uma pessoa que está fazendo falta a alguém, é uma pessoa cuja alguém está fazendo falta ali ao lado. Então, é importante a gente levar em conta esse lado também. São 8h20 nesse momento, a gente ainda tem um pouco de coisa para falar. Vamos seguindo aqui um pouco mais rápido. E se baseia em quê? Eu trouxe aqui esses conceitos e tinha um joguinho para fazer com esses conceitos, mas como a gente está com o tempo um pouco mais contado, a gente vai pular o jogo e vai passar direto para os conceitos. Ortotanásia é quando a gente faz com que o paciente, ou quando a gente assiste o paciente e o desenlace dele ocorre num período natural.
que ocorreria naturalmente, sem que a gente use nenhum artifício que prolongue esse desenlace e nem que a gente use nenhum artifício que apresse ou adiante esse desenlace. Então, ortotanásia é o desenlace que ocorre no tempo natural, no tempo certo. Distanásia é quando a gente prolonga aquele tratamento, quando a gente prolonga ou adia aquele desenlace. Então você pega um paciente que faleceria hoje ou amanhã por insuficiência respiratória e é um paciente que está em terminalidade, é um paciente que está em processo ativo de morte, já está com múltiplas disfunções, já não tem mais pulmão. A gente deu exemplo ontem com o pessoal da tuberculose, que é muito comum. A gente às vezes vê um paciente um pouco mais jovem, 35, 37, 42 anos, e é um cara que um pulmão está completamente destruído, o outro pulmão está 70% comprometido. E aqueles 30% de pulmão ali está completamente inflamado, cheio de pneumonia, não funciona, o paciente já está em sepsia, já está com disfunção renal, já fez múltiplos tratamentos. Então é um paciente que ele está fora de alcance terapêutico. Então a gente precisaria naquele momento dar um pouco mais de conforto para ele. Mas aí a gente vai, entuba, bota a droga vasoativa e a gente pega esse desenlace e joga ele 4, 5 dias para frente. Então isso aí seria distanásia. Ou quando a gente pega um idoso, que é um idoso demenciado, é um idoso que não se comunica mais há alguns anos. Eu coloquei aí alguns casos clínicos, mas também infelizmente não vai dar tempo da gente falar. Mas nesses casos clínicos a gente colocou 4 pacientes com 4 perfis bem diferentes. E aí nesses casos a gente iria discutir condutas. Quando não indicar antibiótico, quando retirar o antibiótico, quando corrigir eletrólitos, quando indicar ou não hemodiálise. Então, nesses casos clínicos, a gente pontuaria essas... Bom, distanásia, eutanásia. Eutanásia é quando a gente apressa ou quando a gente adianta um desenlace. Então, eu nem vou dar um exemplo do que seria uma eutanásia, mas eutanásia é você, por exemplo, tirar o tubo de um paciente que ainda é viável, tirar um tubo do paciente que ainda iria respirar, tirar um tubo de um paciente que ainda seria elegível a um tratamento de intubação, de antibiótico, de outras coisas. Então é uma coisa que não é ética, no Brasil é crime, não compactuo com isso e nenhum de nós deveria. Então é uma coisa que dentro dos cuidados paliativos isso não acontece. Às vezes é comum a gente ouvir um acompanhante, um familiar, perguntar, mas doutor, vai desligar os aparelhos? Não, não desliga os aparelhos. A gente só pode desligar os aparelhos quando o paciente está em morte cefálica, comprovado e está com um protocolo fechado e não é um potencial doador. Então, nesse caso, o paciente está legalmente morto. Então, a gente desligaria os aparelhos. Extubação paliativa é uma coisa que a gente poderia conversar em outro momento, mas é um pouco mais complexo. Eu coloquei aqui dois outros conceitos de assassinato e de negligência. Porque às vezes você fala assim, não, vai tirar o tubo dele, é um assassinato. Outra coisa que é comum de você pensar é, o paciente está em cuidados paliativos, esse paciente está morrendo, então a gente não vai mais fazer nada por ele. Isso aí é a coisa pior do mundo, porque quando a gente fala em não vai fazer mais nada para ele, a gente acaba falando em abandono. E abandono, a gente não vai tratar a dor, a gente não vai tratar desconforto, a gente não vai tratar a família, a gente não vai tratar o luto. Em relação à ortotanásia, distanásia e eutanásia, tenho só um exemplo para dar. Eu estava em um plantão e aí tinha um paciente que estava em cuidados paliativos já há vários dias. E ele já estava com intolerância à dieta, era um paciente renal crônico que o pessoal da nefrologia não tinha mais indicado hemodiálise, um paciente que estava inclusive sem o catéter de hemodiálise já. Estava com sepse, nós combinamos com a família e com os médicos infectologistas de retirar os antibióticos e ele ficou assim alguns dias. Durante alguns dias que ele ficou assim, ele acabou ficando estável. Então ele estava com uma estabilidade clínica. E nessa estabilidade, a gente percebeu que tinha um fator que não estava deixando ele partir, que era a ventilação mecânica. Estava só com sedação, não estava com droga vasoativa. E aí nós fizemos uma reunião com o pessoal da equipe, com a equipe de enfermagem, os técnicos de enfermagem, fisioterapia, e tinha um psicólogo lá também. E aí perguntamos, pessoal,
Por que vocês acham que fulano ainda está aqui conosco? Que ele ainda não teve esse desenlace? Aí uma pessoa disse, não, é porque ele ainda está entubado, a gente está dando para ele uma medida prolongadora. Correto. Está dando uma medida prolongadora e isso aí iria segurar ele durante um tempo indeterminado ou um pouco maior. E aí perguntamos, o que vocês acham da gente retirar o tubo dele? Ah, mas a gente vai retirar o tubo dele e ele vai morrer na hora. Não, de forma nenhuma. Ele, apesar de estar sedado, está confortável, está com uma sedação leve, está com drive ventilatório, está em modo espontâneo na ventilação. A gente tira o tubo dele e ele pode realmente vir a falecer em poucos minutos, poucas horas ou alguns dias, poucos. A gente daria essa chance a ele. Aí uma das pessoas que estava ali presente acha, não, se a gente fizer isso, a gente vai estar fazendo eutanásia. Eu argumentei dizendo que a gente, nesse ponto, não estaria fazendo eutanásia. A gente iria interromper a distanásia que a gente vinha fazendo previamente. Mas como houve essa divergência e eu não queria que houvesse burburinhos, nem comentários, nem nada, então a gente acabou que naquele momento o paciente não recebeu o que a gente chama de extubação paliativa. Então o paciente seguiu e aí teve o seu desenlace dentro de alguns dias. Então, o joguinho era mais ou menos esse. E agora a gente fala o que são níveis de cuidados paliativos. É comum a gente ver lá na evolução médica do colega, paciente em cuidados proporcionais, paciente em cuidados de conforto, paciente em cuidados paliativos, paciente em terminalidade. Só que a gente não sabe o que significa cada termo desse. Às vezes nem o próprio profissional que está escrevendo aquilo ali está sabendo qual é o grau de investimento que esse paciente tem ou não, qual é o grau de suporte clínico e terapia curativa que esse paciente tem ou não. Ele coloca lá, paciente em cuidados proporcionais, mas às vezes nem sabe exatamente o que significa. A gente vai meio que compartimentalizar então agora. Vou colocar de uma outra forma para ficar um pouco mais fácil da gente ver. Nós temos dois tipos de tratamento. Nós temos o tratamento curativo e nós temos o tratamento paliativo. Se você entender que um está dentro do outro, fica um pouco mais fácil. Mas quando a pessoa acha que termina um e começa outro, por exemplo, eu estou tratando dele ao quadro neoplásico, e eu estou tratando o quadro neoplásico e a gente está fazendo tudo, imunoterapia, radioterapia, quimioterapia, vamos fazer uma cirurgia para descomprimir e tal. Não deu, esse paciente está fora de alcance terapêutico, para completamente aqui e a partir desse momento a gente começa o cuidado paliativo. Essa é uma visão equivocada. A visão mais aceita e mais atual é mais ou menos essa que está aqui. Que a gente está vendo que ele tem o cuidado curativo e a partir do momento que a gente vê que é uma doença um pouco mais grave, a gente vai instituindo também os cuidados paliativos. Nós temos então, deixa eu só receber essa pessoa que está entrando aqui. Nós temos os cuidados paliativos, que a gente chama de cuidados proporcionais, que é um cuidado precoce. Então o homem tem um câncer de próstata e aí está fazendo todo o tratamento, tal, vai fazer aí uma prostatectomia, aí dor nas costas, quando vê já teve uma metástase pré-coluna. Pronto, aquele paciente não é mais praticamente um candidato a uma cura total. Ele vai fazer imuno, vai fazer rádio, vai fazer químio, vai diminuir o tumor, vai jogar tudo muito lá para frente, mas existem algumas coisas que a gente já não pensa mais em fazer. Então ele já tem um nível de cuidados paliativos muito pequeno e é muito precoce. Às vezes esse paciente tem 30 e poucos anos, 40 anos, e ele vai viver até os 70, até os 80. E ele vai ter os dois tratamentos concomitantes. Então isso é um cuidados paliativos muito precoces. Esse paciente é plenamente funcional. Esse paciente ainda trabalha, ainda viaja de carro com a família, pega um avião e vai para a Europa e faz tudo o que ele tem que fazer. Para ele, vida completamente normal. Ele tem um nível de cuidados paliativos, ele tem um nível de cuidados curativos. Aí o paciente fica um pouco mais debilitado. Então, agora esse é um paciente que não consegue mais ir viajar com a família, mas ele consegue ficar no convívio da família, fica com os familiares, se alimenta junto com os familiares, vai a um jogo de futebol com o filho. Por exemplo, a gente viu o prefeito de São Paulo, que inclusive foi criticado porque ele estava com câncer em fase terminal, e ele foi a um jogo de futebol com o filho, porque o filho queria ir no jogo de futebol com ele.
Então esse é um paciente em terminalidade, mas é um paciente que ainda ia trabalhar, ainda fazia uma conferência, ainda dava uma orientação, então o cara ainda tinha a sua funcionalidade. Depois o paciente fica um pouco mais debilitado, agora ele já está acamado, agora ele já não consegue mais se alimentar, ele já está com dor, ele já precisa de medidas para dormir, ele precisa de medidas especiais para ficar acordado, já tem um pouco de delírio, já tem um monte de medicação envolvida, e é um paciente que é um pouco mais fragilizado. Então, às vezes não consegue mais ir ao toalete, banho no leito, cuidados médicos. E esse é um paciente que, quando ele começa a ter disfunção orgânica, e ele já entrou em cuidados em processo ativo de morte. Então você pega esse paciente que já não está com nível de consciência tão bom, já está um pouco mais sonolento, já não consegue dormir direito, não consegue ficar mais acordado direito, está cheio de dor, não consegue mais absorver dieta como absorveria antes, então a dieta já é uma dieta especial, já é uma dieta com alta absorção, já é uma dieta de baixo volume, às vezes ele não consegue nem mais dieta, aí para de urinar, começa a cair pressão, perfusão periférica começa a ficar indetectável, sinais de baixo débito cardíaco, então esse é um paciente que ele está falecendo, então ele está em processo ativo de morte. Então esses pacientes em fim de vida e processo ativo de morte são pacientes que eles são menos candidatos a cuidados curativos. Então você recebe, por exemplo, no hospital um paciente com câncer, aí o oncologista fala, olha, esse paciente ainda consegue ser tratado, ele ainda tem 2 linhas de tratamento, mas é um paciente que está morrendo. Esse é um paciente que não tem mais alcance terapêutico. Então, mesmo que esse paciente tenha mesmo que esse paciente ainda tenha algumas linhas de tratamento, é um paciente que a gente não vai conseguir mais chegar nas mãos do oncologista. Não vai mais conseguir ir para um hospital para fazer uma quimioterapia, não consegue mais fazer uma rádio. E tem outros termos também. Doutor Breno, tem umas perguntas para o senhor no chat. Tem? Então eu não estou conseguindo ver, porque a minha tela está aberta aqui. No finalzinho eu dou uma lida nas perguntas então. Se alguém quiser fazer a pergunta por via oral, eu consigo responder. Mas como eu estou vendo só a minha tela, eu não estou vendo vocês e nem estou vendo o chat. E eu não tenho outra tela aqui para isso. É a segunda vez que eu estou apresentando uma coisa assim. Se tiver alguma pergunta importante, interessante, que seja cabível nesse momento, quem fez a pergunta pode falar. Senão, no finalzinho, a gente dá uma lida rápida e vai pontuando. Certo? Enquanto ninguém falar, eu vou continuando. Mas eu aceito qualquer intervenção, qualquer pergunta, a gente para e responde. Nada melhor do que ilustrar esse momento. Bom, então cuidados paliativos proporcionais ou cuidados paliativos precoces, terminalidade ou cuidados paliativos complementares, fim de vida ou cuidados paliativos predominantes. Essa terminologia é um pouco vaga ainda e cada um vai usando daquela forma que conhece. Agora, o que é mais comum da gente saber é o cuidados paliativos exclusivos, quando o paciente já está em processo ativo de morte. E aí o paciente já está falecendo, então nesse ponto não tem mais sentido a gente usar um antibiótico, nesse ponto não tem mais sentido a gente usar um quimioterápico, por exemplo, uma quimioterapia para um câncer, que agora já não vai mais conseguir ser tratado. E aí, de acordo com a família, com a equipe médica assistente, com as reuniões familiares, com a situação do paciente, a gente vai ver o que é proporcional ou não a gente utilizar para esse paciente. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Boa noite, Breno e Louva. Tudo bem, Louva? Uma dúvida aqui. Existe alguma possibilidade de um paciente em cuidados paliativos, não sei nesse nível de processo ativo de morte que você falou, inclusive muitos conceitos que eu não conhecia, estou conhecendo agora, muitos termos, inclusive o termo desenlace, que eu não sabia que era utilizado. Então, alguém que esteja em cuidados paliativos, existe a possibilidade de uma reversão
de uma melhora do quadro e sair dos cuidados paliativos? Essa é uma pergunta bem inquietante. Em cuidados paliativos a gente não vai entrar de sola. Então o paciente começou a piorar, está com câncer, e a gente vê que é um câncer metastático, o pulmão não funciona direito, vamos para todo cuidado curativo, tira o antibiótico, tira tudo e a gente vai deixar só o paciente com cuidados paliativos exclusivos. A gente não costuma fazer isso, mas então a gente sempre dá várias chances, faz. A gente precisa ter um diagnóstico de terminalidade muito bem expresso para a gente começar a fazer cuidados paliativos exclusivos ou de processo de fim de vida. Mas uma coisa que acontece e é bem comum, e quem trabalha em UTI já deve ter visto algumas vezes isso acontecer, o paciente vem super grave, muito grave, e está com disfunção grave renal, e está com sepse grave, e a gente não consegue corrigir os exames, a gente não consegue corrigir a ureia creatinina, e o paciente está cada vez pior clinicamente, e os exames estão péssimos, a gente fala, tá bom, chega por aqui, chama a família, faz uma reunião, tira aí os antibióticos, tira a maioria dos remédios, e a gente vai deixar praticamente só a terapia de sintomas. Então a gente vai tratar dor, a gente vai tratar náusea, a gente vai tratar qualquer tipo de disfunção. Às vezes, se ele está com intolerância gástrica, a gente também reduz ou até tira o aporte de dieta. E o que é comum a gente ver? O paciente subitamente melhora. Depois disso que você tira aquela monte de bagunça, aquela prescrição daquele tamanho, quando você limpa tudo aquilo ali, o paciente ele fica estável. Então a pressão do paciente fica estável, a frequência cardíaca do paciente fica estável. Clinicamente ele ainda continua rebaixado, ainda continua sonolento, porque esse faz parte do quadro de terminalidade, faz parte da progressão de doença. Mas é comum a gente ver que o paciente, sim, ele tem uma ligeira estabilidade clínica que até dura alguns dias. Isso sim acontece. Mas a gente falar que o paciente tem uma neoplasia e essa neoplasia invadiu o corpo inteiro, e o paciente não tem mais pulmão e de nada o paciente volta a respirar e volta a ficar um pouco mais consciente e a gente volta todo o tratamento, é uma coisa que pelo menos eu não tenho visto. Tá, ok, obrigada. Certo? Bom, eu trouxe para vocês aqui abaixo 3 curvas. São as curvas que a gente trabalha muito em hospital e eu uso muito essas curvas para conversar com os familiares, principalmente aqueles familiares de pacientes que estão em cuidados paliativos, e é muito comum a gente usar isso também com pacientes geriátricos. Então, essa primeira curva, que está logo aqui em cima, é uma curva de pacientes neurológicos. Eu não tenho como apontar, mas paciente neurológico é um paciente que... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, vocês estão conseguindo ver a apresentação da mesma forma, né? A gente está vendo, só que a gente não está vendo você apontar nada, não. Mas agora eu vou apontar. Pronto. Tá vendo um ponteiro vermelho? Tá, agora foi. Pronto. Então, esse aqui é uma linha de funcionalidade de um paciente neurológico. O paciente está bem, está normal, está dentro do seu basal, aí sofre um AVC e aí tem um déficit motor leve ou moderado. E aí, por assim, ele fica algum tempo, alguns anos. Depois ele tem um novo AVC e ele tem um novo déficit motor. Aí vai para a enfermaria, vai para a UTI, aí piora, começa a ter um pouco de disfunção, às vezes melhora um pouco, piora um pouco, mas essa é a curva de um paciente neurológico. Essa daqui costuma ser a curva de funcionalidade de um paciente oncológico. Então você pega, por exemplo, um paciente oncológico. Quantas vezes a gente não conhece um paciente que tem um câncer, por exemplo, de coluna, de pulmão, e o paciente está bem, está fazendo o tratamento, está fazendo aquele quimioterápico, e aí do nada o paciente tem uma piora súbita, vai para o hospital. E aí tá lá no hospital, a gente faz antibiótico, ele dá uma melhorada, volta a falar com a família, mas aí 2 dias depois ele já não fala mais, já não anda mais, aí já começa a ter mais febre, está com disfunção respiratória, e aí o declínio dele é brutal, bem rápido. E aí melhora uma coisinha de nada, acordou, falou um pouco, comeu um pouco, depois piora de novo, depois melhora de novo, e vai assim até o desenlace. E Louva, esse termo desenlace, ele significa a finalização daquele processo. Ele pode ser um desenlace e pode ser uma alta.
o paciente ficou curado daquela patologia, ou ele ficou melhorado daquela patologia e vai para casa bem. Também esse desenlace ele pode ser desfavorável ao paciente, culminando com o óbito. Essa curva Certo, aqui, então é um termo dos cuidados paliativos, não é isso? não, é um termo genérico, Não? geral. É. Ah, tá. Então, essa curva aqui é a curva que eu acho mais interessante. Então, essa curva, eu coloquei ela aqui mais para a gente discorrer um pouco mais sobre ela. Essa curva é mais comum aqueles pacientes que são cardíacos, que são DPO-cíticos. Quantas vezes a gente conhece um paciente que está bem, aí o paciente é DPO-cítico, é tabagista, não tem câncer, mas é um paciente que tem insuficiência cardíaca, cardiomiopatia dilatada, sinais de baixo débito, mas está tudo lá controladozinho. Se ele sobe uma ladeira, ele cansa, mas está tudo tranquilo. Aí ele piora bem, pega uma pneumonia, faz uma broncoaspiração, quase morreu. Aí ele quase morreu, mas a gente faz antibiótico, faz entuba, faz droga vasoativa, saiu do tubo, melhorou. Mas aí ele chegou num novo patamar. Agora note que esse patamar, que é o novo normal dele, ele já está abaixo do patamar anterior. Então agora esse paciente não vai mais conseguir chegar nesse patamar. Esse aqui é o novo normal. Deixa eu só ver que horas são. A gente ainda está com tempo, são 20h43, eu acho que a gente vai conseguir terminar na hora. E aí ele está bem, e aí ele tem uma nova broncoaspiração, tem uma nova pneumonia, tem uma infecção de trato urinário, e aí vai para a UTI, quase morre e tal, melhora. E agora esse é o novo funcional dele. Aqui ele já está acamado, aqui ele já não anda mais, aqui ele já vai ao banheiro com dificuldade, aqui ele já não consegue mais fazer já está cheio de limitações. E aí vai assim, agora o novo normal dele já é não consciente, já não se comunica mais. E isso aí é comum aos pacientes da área cardíaca e respiratória. E a gente vê isso para idosos que são muito frágeis também. Então, às vezes você pega um idoso e fala assim, olha, mas papai até mês passado ele estava trocando a torneira do banheiro. E agora não está nem falando direito. Porque o idoso, a gente fala que o idoso ele sempre está descendo uma escada. Por melhor que a gente consiga tratar ele, ele nunca vai voltar ao degrau de cima. Ele sempre vai estar descendo. Se a gente tratar muito bem, se o idoso se cuidar muito bem, fizer exercício físico, se alimentar bem, não tratar bem das doenças, ele vai ficar estagnado naquele degrau. Quando ele vai para o hospital, ele desce os degraus mais rápido. Se ele ficar no UTI, entubado, 2 semanas, ele desce aí 2, 3 lances de escada de uma vez só. Então esse declínio pode ser muito rápido, no caso de idosos, porque idoso não tem uma reserva funcional tão grande. Então, continuando. Sim, até aqui, alguém tem alguma pergunta? Quer pontuar alguma coisa? Seguimos. Vamos falar agora dos critérios de elegibilidade. Vamos falar sobre os pacientes que estão internados e como a gente usa isso na nossa prática no dia a dia nos hospitais. Quando a gente indica cuidados paliativos a um paciente, quais pacientes podem ser elegíveis a isso? Primeiro, pode ser paciente em qualquer idade. Você pode encontrar um paciente que está na faixa de idade pediátrica e ele é elegível a cuidados paliativos. E eu espero nunca acompanhar um caso desse. Se algum dia vocês precisarem disso, eu espero que não. Eu posso orientar, eu posso dar uma dica, mas nunca eu vou ficar satisfeito em acompanhar a criança. Para mim, criança tem que estar brincando, correndo, fazendo bagunça, derrubando os negócios, indo para a escola, voltando todo sujo. E não é para estar em cuidados paliativos, nem para estar em hospital. Mas a gente sabe o que acontece. Eu me envolvo demais com criança. Pacientes com doenças graves e potencial ameaça à vida. Isso é uma condição quase que sine qua non para o paciente entrar em cuidados paliativos. É aquele paciente que está com uma patologia ou que está com uma condição que vai levar ele ao falecimento inexoravelmente. A gente às vezes não consegue impedir esse caminho, mas a gente faz com que esse caminho seja um pouco menos intolerável. Pacientes com doenças crônicas, com doenças progressivas, doenças irreversíveis. Pacientes que têm uma doença que tem tratamento, mas que dentro da realidade daquele paciente, aquela condição não pode ser tratada. Por exemplo, o paciente está num hospital do interior
e o paciente não consegue vir para a capital, então ele não vai conseguir fazer a retirada do lobo pulmonar que está acometido por um câncer, e isso aí faz com que esse câncer se espalhe, e aí esse paciente acabou que não conseguiu ser tratado da forma que em outro momento, em outro serviço, até poderia ser tratado. Às vezes precisa de um medicamento, e esse medicamento tem só nos Estados Unidos, e a gente não tem acesso a esse medicamento. Então esse é um paciente que vai acabar tendo que entrar em cuidados paliativos porque a gente não consegue tratar ele naquele universo. E pacientes em falha terapêutica. É comum em alguns hospitais, e a gente já acompanhou alguns casos desses, um paciente que está internado no UTI, por exemplo. E aí o paciente tem uma pneumonia. E aí a gente vai e trata a pneumonia do paciente, e aí o paciente pega uma nova pneumonia e já está com um germe resistente, você já usou um antibiótico. Daqui a algum tempo, o paciente já está na terceira, quarta, quinta internação, você vai fazer os mesmos antibióticos, o mesmo ciclo de antibiótico. Não é incomum você pegar, por exemplo, um paciente que está já internado há muito tempo, já é velho frequentador daquele serviço, aí está fazendo meropenem, vancomicina, por exemplo, ou meropenem inteico, polimixina, e aí no final da vigência do antibiótico, ainda na vigência do antibiótico, ele pega uma nova infecção urinária. Mas como é? O paciente pegou uma nova infecção urinária na vigência do antibiótico? Sim. Aquele antibiótico não está pegando. Aí você vai, faz cultura, acha aquele germe que é sensível ao mesmo antibiótico, que é muito resistente, mas ao que você estava usando. Enfim, o antibiótico não funciona mais nessa hora. Então esse paciente está em falha terapêutica. Você vai colocar um novo antibiótico que já foi utilizado, vai diminuir a contagem daquelas bactérias, o paciente vai ter uma melhora clínica, mas você sabe que essa melhora clínica ela é limitada. Daqui a pouco ele vai ter uma nova piora, você vai ter que colocar um novo antibiótico que já usou, e aí você vai jogar para frente essa piora clínica e assim vai. Então esse é um paciente em falha terapêutica. Tudo que você podia fazer para ele já foi feito, já mais de uma vez, e não houve o resultado satisfatório. Vamos falar agora de cuidados paliativos nas instituições. Isso aqui é uma foto de uma instituição que é especializada em cuidados paliativos e reabilitação, que eu tive o prazer de conhecer na cidade de Salvador. E esse é um jardim muito legal, é muito gostoso esse ambiente. A gente não consegue saber pela foto, mas aqui é um paciente acamado, acompanhado. Aqui na frente tem um homem que está com a musicoterapia. Aqui essas pessoas estão sentadas em umas cadeiras e nas costas dessas pessoas aqui tem uma fonte de água. Então nesse local tem um constante barulhinho de água caindo. Então é um lugar, você senta nesse banquinho aqui, é bem gostoso, é bem relaxante. A gente vai trazer um pouco mais de foto desse mesmo jardim. Esses caminhos o pessoal usa para fazer caminhada. Às vezes eu já vi até o acompanhante fazendo caminhada, fazendo exercício aqui. Cuidados paliativos em instituições, então a gente tem aquele modelo hospice. Pacientes em cuidados proporcionais ou em terminalidade. A gente pode fazer uma adequação de cuidados, que a adequação de cuidados significa a gente pegar aquele paciente que está numa internação, que está sendo cuidado pelos familiares, e a gente treina os familiares a como cuidar, por exemplo, da traqueostomia, treina os familiares como cuidar da sonda de gastrostomia, treina como trocar a fralda de forma técnica, como limpar o paciente, e aí a gente consegue, dessa forma, condições de deshospitalização. Claro que esse familiar e esse paciente vão continuar precisando de serviços profissionais, de fisioterapia, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, médico, enfermagem, etc. Mas a gente consegue fazer um treinamento. Então o familiar já sabe como usar a gastrostomia, já sabe como limpar a traqueostomia. E são pacientes que têm uma relativa funcionalidade e têm uma relativa estabilidade clínica. No hospice, não necessariamente pacientes precisam de cuidados médicos ou cuidados hospitalares contínuos. Às vezes o paciente está em casa, aí dorme em casa, de dia vai lá para o hospital. A gente tem isso, por exemplo, ali na casinha, no IMIP, para quem conhece, sabe que às vezes o paciente vai lá só fazer um day use do hospital lá. Então faz medicamento, às vezes faz antibiótico, faz tratamento, faz alguns exames, tem uma psicoterapia, tem acompanhamento
espiritualísticos, então é um lugar bem legal. E tem um manejo também de fim de vida, que é quando a gente tem a necessidade de controle dos sintomas. Então o paciente está com sintomas descontrolados, não tem condições de deshospitalização, não tem condições de ir para casa, familiares não têm condições sociais de receber aquele paciente em casa, então o paciente acaba que fica hospitalizado. E aí a gente tem que tratar dor, tem que tratar dor total, tem que dar suporte familiar, espiritual, psicológico. É aquele conceito que a gente falou anteriormente lá da Elizabeth Kubler-Ross, dor total. Então, para tratamento de dor total, muitas vezes a gente precisa estar em hospital, precisa estar em vigilância. Essas aqui são aquelas fotos que eu havia falado. Esse aqui é aquele jardinzinho daquela foto prévia. A gente vê que aqui aqueles banquinhos, aqui tem uma fonte de água e aqui as pessoas conseguem andar, fazer uma caminhada, faz uma fisioterapia, às vezes bota uma cadeira de roda aqui e a pessoa fica ouvindo aqueles sons desse jardinzinho que é bem gostoso. E aqui é uma parte desse jardim que tem um paciente aqui acamado, em reabilitação e cuidados paliativos, e aqui tem uma musicoterapia. É um homem tocando uma sanfona. Todos os dias passa um profissional de musicoterapia habilitado para isso, passa pelo hospital tocando violino, sanfona. Lá no Hospital Nossa Senhora das Neves nós também temos isso. De vez em quando vem alguém tocar um violão, um violino, entra no quarto do paciente, faz uma apresentaçãozinha e todos aplaudem, é muito gostoso. Dentro de uma instituição de cuidados paliativos, dentro do ideal, nem sempre a gente consegue chegar nisso, mas esse seria um modelo que seria legal da gente conseguir fazer. E tentamos fazer isso nos setores que a gente acompanha. O paciente às vezes ele é recebido, quer dizer, sempre é recebido, né? A equipe profissional vem, faz um estudo do caso, vê o que está se passando, identifica quais são os problemas ali, elegem para qual tipo de tratamento ele é merecedor. Se é um cuidados paliativos de fim de vida, o paciente já está em terminalidade, a gente vai só fazer controle de dor, controle de sintoma, dor total, dar apoio à família. Ou se é um paciente com extensão de sobrevida, por exemplo, o paciente está lá, está em cuidados paliativos, tem uma doença incurável e ele está com pneumonia, ele está com infecção urinária. Então você vai lá, recebe ele, faz todo o tratamento, limpa os dispositivos ou coloca os dispositivos que ele necessite, trata essa infecção e ele consegue ir para casa e consegue ficar um pouco mais de tempo em casa na presença dos familiares. A gente recebe o paciente, vê para qual modalidade ele se enquadra melhor, estabelece metas, tempo de internação e aí faz uma reunião familiar. Isso aí dentro de 24, 48 horas, todo esse processo. Faz uma reunião familiar e vê, e diz as metas e fala, colhe alguns dados do histórico, faz uma conversa, faz uma reunião familiar e aí começa a fazer o tratamento. E aí em determinado ponto fala, olha, aquela meta a gente não vai conseguir cumprir. Então a gente volta, senta na mesa novamente, faz uma reunião multiprofissional, discute novas metas para o paciente e aí faz uma nova reunião com a família, faz traça novas estratégias até que o paciente consiga ser deshospitalizado. Então ele vai para o domicílio, vai para a clínica ou para a home care. Isso considerando que o paciente está em reabilitação, está em readequação de cuidados, que a gente já falou que era, ou que ele está em cuidados paliativos de exceção de sobrevida. Pacientes em cuidados paliativos em fim de vida, eles entram em uma outra categoria, que eles acabam ficando hospitalizados até o desenlace. Então a gente falou de cuidados paliativos em instituições. E dentro do SUS? Como é que a gente faz isso dentro do SUS que a gente não consegue, na maioria das vezes, tratar de forma ideal? A gente tenta chegar o mais perto disso possível. Mas às vezes nós temos limitações de vaga, a gente precisa ter uma rotatividade de leitos um pouco maior, porque existem alguns pacientes que estão esperando aquele leito, e limitação de custos, e às vezes superlotação, e a gente não consegue adequar o paciente, acomodar o paciente no leito ideal. Então no SUS a gente precisa trabalhar, dançar um pouco conforme a música. E aí nesse ponto a gente às vezes faz o que pode. Nem sempre a gente consegue manter um paciente, por exemplo,
internado no modelo hospice. O paciente fica lá, está tranquilo, não consegue ir para casa porque não tem como cuidar, mas é um paciente que está relativamente bem, relativamente estável, e aí a gente não consegue manter ele. A gente tem uma sala de cuidados paliativos, às vezes, com 3 leitos, 4 leitos. Você não consegue manter aqueles 4 leitos ocupados com os mesmos pacientes por 3 meses. Você não tem como fazer o paciente morar ali dentro. Então, nós temos que tentar criar condições de deshospitalização, ir para uma clínica, ir para uma instituição de longa permanência, tentar chamar a ajuda do PSF, chamar a ajuda do SAD, criar condições domiciliares, falar com o assistente social. Nós temos para isso o CRAS, o CREAS, que vai lá na casa, faz uma visita, adequa os cuidados, a gente treina aquela família para que o paciente possa ir para casa. E aí com isso a gente dá um pouco mais de rotatividade. Agora aqueles pacientes que estão em terminalidade, ou fim de vida, ou certamente processo ativo de morte, aí a gente mantém eles até o finalzinho. Cuidados paliativos em um hospital do SUS. A gente pode fazer cuidados paliativos em todos os setores do hospital. Às vezes a gente recebe da urgência um paciente que deveria estar em cuidados paliativos em casa, está em processo ativo de morte em casa, e aí o pessoal da família chama, por exemplo, o SAMU. E aí quando o SAMU chega, pega, vê que aquele paciente está com sinais vitais muito alterados, é um paciente que está muito grave, o médico do SAMU, a equipe do SAMU não tem como fazer essa avaliação naquele momento. Então precisaria de uma avaliação um pouco melhor, fala com a família, e ali é tudo muito no calor do momento, ele coloca na ambulância, manda para o hospital e chega lá na sala vermelha, e aí o médico da sala vermelha vai receber esse paciente. E aí depois de estabilizar de alguma forma, aí o médico vai avaliar, vai ver qual é o contexto que aquele paciente está, se aquela condição que aquele paciente, que levou o paciente à urgência, se aquela condição é uma condição aguda, se é uma condição crônica, se o paciente era funcional e pegou uma pneumonia e a gente consegue tratar ou não, se o paciente é elegível ou não à ventilação mecânica, acesso central, hemodiálise. E aí, quando o paciente tem um contexto, já tem uma doença prévia, olha, minha mãe já não fala há 5 anos, já está acamada há 8 anos, e está aqui na sua urgência e você está pensando em entubar ou não, vale a pena chamar o paliativista para conversar com a família, para a gente ver o que para esse paciente seria ou não proporcional de fazer. Na enfermaria, da mesma forma. Na enfermaria, às vezes você está tratando um paciente e você está fazendo, já é o 5º ciclo de antibiótico que você está fazendo, não consegue melhorar, não consegue organizar o quadro cardiorrespiratório da paciente, o paciente fica dispneica aos não é mínimos, aos micros esforços, pelo simples fato de comer, está com dispneia, pelo simples fato de olhar de lado, está com dispneia. Quando você muda o paciente de decúbito para trocar a fralda, dar um banho, o paciente, quando volta saturando 70%. Então, às vezes, é um paciente que a gente não vai conseguir mais cuidar. Então, nesse momento, na enfermaria, quando você fala, olha, esse caso aqui está além do nosso alcance com a estrutura que nós temos aqui. Então, vamos chamar a família, convoca a família, vamos conversar, ver qual é a percepção da família daquele quadro de terminalidade. Porque, às vezes, os familiares estão frente a um paciente que está em terminalidade, está, às vezes, em processo ativo de morte, e os familiares estão aguardando que o antibiótico melhore e que o paciente volte para casa para sentar na mesa e conversar como conversava há 3, 4 meses. Paciente cirúrgico, às vezes aqueles pacientes que a gente pega, tem um problema abdominal, por exemplo, aí você faz uma cirurgia, corrige a vesícula, e aí o fígado ficou sangrando, aí você faz outra cirurgia, e aí o pâncreas já ficou isquemiado, aí já está com peritonite, aí abre de novo, limpa a cavidade, bota a bolsa de Bogotá, daqui a pouco o paciente está saindo fezes pela fígado operatória, está com a fístula não orientada, já bota um dreno, pronto. E é um paciente que você não consegue mais tratar. É um paciente que já está muito mexido, já está muito caquético, não consegue receber mais dieta, a gente não tem disponibilidade de nutrição parenteral, ou a nutrição parenteral já está causando aqueles problemas que sabemos que a nutrição parenteral causa, então aquele paciente já não consegue nem mais fazer nutrição parenteral. Aí está com albumina de 1,5, não cicatriza mais, decência, enfim. É um paciente que também a gente precisa chamar a família, explicar essa situação e a gente ver qual é a percepção que a família tem da doença desse parente. E em pacientes oncológicos,
muito comum a gente encontrar terminalidade em pacientes que nem são tão idosos, mas que são pacientes oncológicos. Então, quando você pega um paciente que é oncológico, tem um quadro neoplásico que supostamente não consegue mais tratar, já é metastático, é sei lá, um câncer de próstata que já está no pulmão, ou um câncer de pulmão que já está no abdômen, ou um carcinoma que pegou o peritônio inteiro, é um paciente que não consegue ser tratado. Aí você recebe aquele paciente e você vai ver que o paciente está com alterações laboratoriais graves, o paciente está com um quadro clínico muito decaído, o paciente está muito sonolento, eita hora. Estamos quase terminando. O paciente já está com um estado clínico muito decaído, aí você precisa saber, essa condição que o paciente está agora foi causada pela neoplasia? Às vezes ele tem um câncer metastático de próstata, mas ele pegou uma pneumonia. A gente consegue tratar essa pneumonia e consegue deshospitalizar o paciente. Essas condições são causadas pela fragilidade do paciente. Às vezes o paciente é neoplásico, é um paciente já caquético, muito frágil, e com isso pegou uma pneumonia, é acamado, usa fraldas, tem uma infecção urinária de repetição. Essas condições são reversíveis. Isso é importante para a gente saber qual é o nível de cuidados paliativos que a gente vai instituir naquele paciente. E condições diversas da neoplasia, que é no caso que eu citei, o paciente tem uma neoplasia de próstata e está com uma pneumonia. Então, você trata a pneumonia e o paciente sai relativamente bem, supostamente. E às vezes, quando a gente está falando de SUS, a gente tem que saber os critérios de elegibilidade do Hospital Laureano, que a gente entende que também esteja bem superlotado, a gente entende por quê, e o Hospital Laureano costuma receber mais aqueles pacientes que têm um tratamento curativo em vislumbre. Então você pega, por exemplo, um paciente que tem um câncer de pênis. Ele tem só um câncer no pênis, que foi causado mecanicamente. Aquele paciente vai fazer uma penectomia, retirou o câncer e o paciente supostamente está bem. Aí vai fazer acompanhamento depois com o Hospital Laureano. Mas você pega um paciente que está com um câncer de pênis, que já invadiu a bexiga, que já está com aqueles linfonodos todos palpáveis, já está com o abdômen duro, já está com dor, já está com constipação, já está com... Então esse é um paciente que o Hospital Laureano não consegue mais fazer cirurgia, não é um paciente elegível à quimioterapia, então aí não recebe mais. E pacientes oncológicos que estejam em fim de vida e processo ativo de morte, independente do grau de tratamento oncológico que eles receberam ou que eles ainda podem receber. Às vezes a gente coloca um paciente oncológico em cuidados paliativos exclusivos, o paciente está em processo ativo de morte, o oncologista chega e fala, mas doutor, a gente não fez nenhuma linha de tratamento ainda, ou a gente fez apenas uma linha de tratamento, ainda tem 4 linhas de tratamento a ser feita. Sim, ele vai fazer o tratamento se ele conseguir sair dessa. Então, é uma questão de conversa e de ver como o paciente reage àquele tratamento. E quando buscar um paliativista? Quando o paliativista deve acompanhar o paciente? Porque se você considerar tudo que nós conversamos até agora, você pega um hospital, por exemplo, como o Edson Ramalho, sei lá, quantos por cento dos pacientes tem esse perfil? 50%? 60% dos pacientes? Não tem como a gente acompanhar todo mundo. Então a gente precisa triar um pouco. Tem um slide a mais aqui, mas vamos só lembrar dos critérios de elegibilidade em cuidados paliativos. Doenças graves, crônicas, progressivas, irreversíveis, potencial ameaçador à vida, doenças que poderiam ter tratamento, mas que naquele contexto não tem, e pacientes em falha terapêutica. Então, quando é que a gente consegue pegar um paciente desse e fazer ele ser acompanhado pela equipe? Essa tarja vermelha aí eu criei para a gente não acompanhar todos os pacientes no hospital, mas ela é passível de discussão. Então, quais pacientes seriam elegíveis a ser acompanhados pela equipe? Pacientes que estão em possibilidade de receber alta. Então, é um paciente muito grave, que não tem como receber alta e está em fase de terminalidade. Ou pacientes que não tenham condições de transferência. Não foi para o Laureano, é aquele paciente que está muito grave, está com um carcinoma metastático abdominal, já está com o abdômen todo congelado, e aí é um paciente que não tem como ir para casa, e está em fim de vida e processo ativo de morte. Então, esses são os pacientes que idealmente seriam acompanhados pela equipe. Porque até antes disso, aqueles pacientes que têm ainda alguma condição de deshospitalização, eles deveriam ser acompanhados pela equipe clínica,
que vai fazer o manejo clínico. Claro, a gente ajuda, a gente dá uma dica, a gente faz um acompanhamento, a gente orienta como trata. Tem um hospital que a gente já foi chamado para fazer o manejo de dor para 2 pacientes, não na ala clínica, mas na ala cirúrgica. E eram pacientes que nem eram elegíveis a cuidados paliativos, ou até eram, mas que estavam com um quadro de dor mal controlado. Então estava com uma dor muito grave, dor não controlada, e aí o paliativista foi lá, no caso eu, fomos lá, e fez o controle da dor e mudou o tramal por morfina. Mudar tramal por morfina eu sou sempre fã. Depois, se alguém tiver interesse, me pergunte por quê. Mas mudou o tramal por morfina, viu que o paciente estava um pouco embotado, colocou aí uma duloxetina, colocou uma pregabalina, deu muito sono, foi para gabapentina. Então esse manejo a gente acabou ajudando e o paciente saiu relativamente bem. Doutor Breno, Oi. licença. Oi, boa noite. Só uma dúvida, que eu acho que é uma dúvida semelhante a quem está na urgência, principalmente na sala vermelha. Um paciente que já está em processo de morte, ou seja, era um paciente com AVE prévio, acamado, com múltiplas úlceras de pressão, um paciente que a gente vê que, assim, ele já estava em processo, como o senhor diz, às vezes espera o SAMU, chama o Chile. E a ideia realmente é tentar chamar o paliativista para conversar com a família. Só que, assim, se for um paciente que a gente vai ver que assim, não vai dar nem tanto tempo para fazer isso, ou seja, ele já está com insuficiência respiratória mais importante, que às vezes precisa de intubação, até que ponto eu posso conversar com a família para eu não fazer essas medidas invasivas? Eu acho que é uma dúvida muito importante, assim, muito grande da gente, tanto dos pacientes de enfermaria, que às vezes assim passa a desperceber essa situação deles, e eles acabam, a gente, às vezes pega esses pacientes e eles, assim, a gente não sabe muito como lidar, e essa questão de chegar a um paciente dessa forma. Como é que a gente lida se a gente vê que talvez não dê tempo de acionar e fazer toda aquela reunião? Assim, como é que a gente pode lidar com isso? Você tem acesso, tem total liberdade. Não precisa de um paliativista para você chegar e conversar com a família e falar, olha, essa paciente é muito idosa, essa paciente já é acamada há muito tempo, claro, eu estou dando um quadro ideal. Você pega a paciente que já é acamada há 8 anos, já não fala há 5 anos, já está com GTT, já está com traqueostomia, e é uma paciente que já pegou múltiplas pneumonias, múltiplas infecções urinárias, e aí chegou lá na sua frente, é um paciente que não urina já há 2 dias, está com a pneumonia gravíssima. É fácil, você chega para falar com a família, vê o entendimento da família, fala que o paciente está sofrendo e tem toda aquela conversa. E aí cada um tem o seu método de fazer aquela conversa, tem técnica para isso. Mas às vezes você tem um bom senso, você tem um pouco de empatia, ter carinho com a família, ter carinho com o paciente, se mostrar interessada na melhora, no que é melhor para o paciente, dentro do que você imagina. Tem acesso total, não precisa solicitar a ajuda de alguém, você pode agir ali naquela hora. Tá bom, obrigada, doutor. Pessoal, a Drízia me falou que tinha um monte de perguntas aqui no chat. Vamos ver o que eu consigo ver. A gente ainda tem tempo. Alguém quer falar alguma coisa agora? Doutor Breno. Pois não. Alguém. É só a questão da abordagem com a família. Existe alguma coisa assim, alguma técnica diferente, ou vai da habilidade do profissional em conversar com a família para levar, a direcionar essa conversa? Como é que funciona essa parte aí? Tudo tem técnica. Se você tiver bom senso, se você se mostrar interessado no bem-estar do paciente, no bem-estar da família, acolher o familiar, acolher o paciente. Às vezes você vê que aquele familiar está em sofrimento e aí você entende o sofrimento do paciente. Se você tendo esse bom senso, já é talvez 70% do caminho andado. Existe um curso chamado Comunicação Difícil em Saúde, que é um curso que você aprende técnicas para você dar uma notícia ruim, para você fazer uma comunicação ruim. Às vezes o familiar ele não está receptivo a entender que aquele paciente está num quadro de terminalidade. Então, existe técnica sim, mas eu acho que tudo parte do bom senso. E todas essas técnicas vêm do bom senso. Claro que depois ele coloca algumas técnicas ali que são da observação. Por exemplo, o paciente está com as pernas abertas, está todo cruzado ali, está encostado na cadeira. Você já sabe que aquele
o paciente, não, perdão, o acompanhante, você já sabe que aquele paciente não está receptivo à sua conversa, então você já vai ter que ir para uma outra abordagem. Mas bom senso eu acho que é o principal. Ah, tem alguém aqui falando que tem o livro em PDF. É isso? É o como é o da Elizabeth Kubler-Ross? Eu mandei já pro pessoal. É Ah, o legal. sobre a morte e o morrer e o da Eu Ana quero. Cláudia, primeiro da Ana Cláudia. Eu quero. Vou mandar no grupo, beleza. E, fã da Ana Cláudia, eu sou demais. A partir de que ponto eu digo que esse paciente está fora de alcance terapêutico? Existe algum critério objetivo? Existe. O critério objetivo é quando você entende que você já vai fazer novamente aquilo que já foi feito e que não deu um resultado na vez que você usou anteriormente. Você vai fazer meropenem novamente para esse paciente, você vai fazer anfotericina novamente para esse paciente, se você já fez antes, o paciente não consegue sair do tubo, o paciente já fez várias tentativas de estubar o paciente, ou então várias tentativas, se ele está traqueostomizado, de manter ele numa ventilação espontânea, mas o paciente não tem diafragma, não consegue respirar, é um paciente que você simplesmente não consegue fazer ele em ventilação espontânea. E ele é 100% dependente de uma pressão positiva, quer seja de uma VNI ou do próprio ventilador. Então, é um paciente que você já colocou todos os medicamentos para corrigir o quadro cardíaco dele e o paciente continua sendo dependente de dobutamina, por exemplo, em doses altíssimas. E aí você diminui a dobutamina e o paciente tem uma síndrome de baixo débito. Então você não vai conseguir. E aí você pega esse mesmo paciente e começa a fazer síndrome de baixo débito na vigência de dobutamina em altas doses, com todos os medicamentos bem otimizados. Então é um paciente que ele já está em falha terapêutica, já chegou no limite do tratamento. Aí se você está querendo critérios, olha, quando creatinina está em quanto, quando a ureia está em quanto, não tem números que expressam isso. Um indicador de fim de vida é a questão surpresa. Você se surpreenderia se essa paciente morresse nos próximos meses? Legal. Isso aí é um bom ponto. Alberis, para conversa. Isso aí foi colocado por Cris. Cris é bem experiente nessa área. Eu digo porque eu a conheço. Então você chega para o familiar daquela paciente que está lá na urgência, aí você fala assim, pessoal, essa sua mãe que está aqui acamada já há 8 anos, que não se comunica já há 5, que já está com traqueostomia, você se surpreenderia se ela morresse? Não, doutor. A gente sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, a gente sabia que isso iria chegar cada vez mais perto desse momento acontecer. Então, isso já é o início de uma conversa. Então, você já vê que essa família já tem um entendimento da fragilidade daquela paciente. Obrigado, Eli. Andressa, Dr. Breno, podemos definir os níveis de cuidados por diretivas pré-definidas? As condutas são sempre definidas em conversa prévia com os familiares. Qual nível não pode ser indicado intubação, UTI ou RCP? Bom, isso aí eu sou forçado a dizer que isso é muito subjetivo, porque às vezes você entende que o paciente é elegível a cuidados paliativos, você entende que aquele paciente não se beneficiaria de uma intubação, porque às vezes o paciente é tão frágil, está entrando em insuficiência respiratória, já está dependente da VNI, aí você fala, aqui o próximo passo é intubação. Mas se esse paciente for intubado, esse paciente não vai sair do tubo de jeito nenhum, porque o paciente não tem musculatura mais. E aí, quando você intubar o paciente, você vai estar fazendo mais mal do que bem. Aí você convoca a família para falar e o pessoal da família fala, não, doutor, de forma nenhuma, minha mãe é sadia e minha mãe daqui a pouco está em casa. Uma negação, a gente às vezes vê uma negação até que beira o patológico. Então, nesse ponto, é um pouco mais complicado de você indicar ou contraindicar a ausência de uma terapêutica. Mas eu digo para vocês o seguinte, quando numa situação dessa, a gente está acobertado pela resolução 1995 do CFM, eu estou falando nós médicos, né? Do CFM, que foi editada em 2012, que ela diz que o médico tem a prerrogativa de não indicar uma medida de distanásia. Então você tem a prerrogativa de não intubar aquele paciente. Mas
dentro de um momento de conflito, vai judicializar, então é complicado. A gente não tem critérios que dizem esse paciente é elegível, esse paciente não é elegível. É tudo muito conversa, tudo quando você conversa e avalia o quadro clínico, enfim. Deixa eu fazer uma pergunta ao vivo, Sim. porque eu fiquei com algumas dúvidas, assim, com relação a essa parte das diretivas, né? E com relação ao critério de usar ou não o antibiótico em alguns pacientes. A gente tem alguns protocolo de sepsia aqui, principalmente, onde eu trabalho, e, assim, alguns pacientes a gente não elege, claro, para o uso do antibiótico na primeira hora. Claro que já tem isso definido, porque eles já são acompanhados pelo paliativo antes e já tá dito no prontuário, né? Já tem algumas medidas no prontuário. Outros não, outros recebem o antibiótico dentro da primeira hora, como é normal dentro do protocolo. Mas aí teria algo que eu pudesse definir para facilitar a vida do médico que está lá no PA, para poder ele não... Porque ele vai abrir o prontuário do paciente, claro, mas que possa agilizar esse reconhecimento. Bom, a gente sempre tem que deixar expresso em prontuário, porque tem alguns hospitais que usam um termo de cuidados paliativos. Olha, a gente não vai entrar com medidas invasivas para o seu familiar. Tudo bem? Concorda? Concordo. Então você vai assinar aqui, dizendo que não concorda com essas medidas. Isso aqui, esse papel, não tem valor legal nenhum. Porque se for judicializado lá no futuro, alguém pode dizer, olha, mas você é o médico, você induziu a gente a assinar isso aí, disse que era melhor para minha mãe que assinasse. Então, esse documento ele não tem valor legal. Os hospitais que requerem esse documento para fazer cuidados paliativos não estão bem atualizados nas condutas. O que é necessário, sim, é você ter registrado em prontuário. Falei com Ana Cláudia, filha da paciente Solange, estou inventando os nomes, tá? Filha da paciente Solange, que entende a terminalidade, entende que o paciente seja grave, entende que a mãe não vai se beneficiar da intubação, entende que a mãe não vai se beneficiar de hemodiálise. Então isso precisa estar expresso e repetidas vezes no prontuário. Então, na evolução minha de hoje, eu coloquei que eu falei com a filha Ana Cláudia e que Dona Solange não deva ser entubada. Amanhã, o colega que vai me render na UTI falou com a outra filha, falou com a filha Josefa, que Dona Solange não deva ser entubada. E aí tem repetidos relatos médicos, às vezes de mais de uma pessoa concordando com isso. E aí esse sim tem valor legal. Então você fica respaldada quando você encontra esses relatos. Agora, quando você pega na urgência um paciente que não tem prontuário no hospital, que você não conhece, aí é melhor você abrir o protocolo de sepse e entrar com antibiótico e o paciente não ser elegível a isso e você tirar o antibiótico depois, do que o contrário. Você recebe o paciente, não indicou o antibiótico e aí acaba que o paciente era elegível e o pessoal da família não vai aceitar nesse primeiro momento. Então, na dúvida, sempre institua. Obrigada. Certo? CDS, Comunicação Difícil em Saúde, é um treinamento do Dr. Douglas Crispim. Perfeito. Terá em Recife em julho. Ele fica andando. O Dr. Douglas Crispim é paliativista, ele é um cara fenomenal. Eu tive a honra e o privilégio de fazer esse curso na especialização de cuidados paliativos e foi com ele e é um negócio maravilhoso. Então, dos profissionais que tiverem acesso a fazer isso, mesmo que você tenha que viajar para fazer o curso, vale a pena fazer. Não é um curso para médicos, é um curso para qualquer pessoa que trabalhe com notícias difíceis. Às vezes você pode não ser nenhum profissional da área de saúde, mas a maioria das pessoas, eu pelo menos não sei do curso que eu estava fazendo se tinha alguém que não era da área de saúde, mas lá tinha alguns médicos, enfermeiros, assistente social, psicólogo. Era bem variado. É um curso que vale bastante a pena. O único sofrimento insuportável é aquele que ninguém cuida. Essa frase é maravilhosa. Muito obrigado, Andréia. Eita, peraí. No caso de incubação,
que é o que muitos profissionais não sabem manejar, um sintoma de dispneia, e só conhecem o recurso do tubo, intubação. Aí eles dizem, vamos intubar para o conforto. Tem razão. O tubo ele não traz conforto. O tubo ele resolve apenas aquela disfunção. Se você pega o paciente que está em cuidados paliativos, que está em processo ativo de morte, que está em fim de vida, e o paciente está em fim de vida e ele começa a ter múltiplas disfunções, ele vai ter, por exemplo, uma disfunção renal. Ele vai ter uma disfunção respiratória, ele já tem uma disfunção cardíaca. Por que ele está com dispneia? Ele está com dispneia porque ele está com falência biomba. Se você entubar aquele paciente, você vai melhorar o quadro respiratório. Mas e o quadro cardíaco? E o quadro renal? E o quadro circulatório? E a disfunção neurológica? E uma possível sepse? Então se tivesse uma máquina para você colocar o paciente, para você resolver todas as disfunções dele, colocaria, mas o tubo ele só vai resolver uma disfunção e não traz conforto. Mas o paciente vai ficar sedado. Sim, o paciente vai ficar sedado, mas dentro dessa sedação há o desconforto para o paciente, prolonga aquele desenlace, aumenta o sofrimento para a família, o pessoal da família vai direcionar a vida inteira para cuidar daquele paciente que está muito grave na UTI e que não deveria ter sido entubado, por exemplo. Então, a gente controla, em cuidados paliativos, a gente costuma controlar a dispneia. Às vezes você pode fazer uma ventilação não invasiva, que nem sempre está indicada, né? Em processo ativo de morte não está indicado. Oxigênio também não está indicado, mas às vezes a gente usa não para o paciente, mas para o conforto da equipe, para o conforto dos familiares. Mas a maior ferramenta para controle respiratório em paciente em processo ativo de morte é o opioide. O opioide de eleição que tem mais estudos é a morfina. Mas às vezes você vê que o paciente está lá com padrão respiratório desconfortável e você vê que a face do paciente é uma face desconfortável. Ele está com aquela respiração laboriosa. E aí você vai entrar com o opioide e mesmo que você não melhore aquele quadro respiratório, mas você vê que aquele quadro respiratório não está mais causando desconforto. Pronto. Isso aí é o objetivo do opioide. Aí você até fala para o familiar. Esse opioide, esse remédio, faz com que esse padrão respiratório não cause mais desconforto nele, mas vai causar desconforto na gente. O profissional da área de saúde fica com desconforto. O familiar fica com desconforto porque vê aquela taquipneia, vê aquela respiração laboriosa. Às vezes, nesse momento, a monitorização mais atrapalha do que ajuda. Você vê que o paciente está plenamente confortável, o paciente está com uma dispneia leve ou moderada, aí quando você olha para o monitor, ele está saturando 67. Vai ficar louco para entubar. Tira a monitorização. Porque o número, nesse momento, não vai trazer para você um argumento e não vai causar não vai determinar terapêutica. Quer um exemplo? O paciente está super confortável, bem confortável, e ele está saturando 67. Você vai fazer alguma coisa? Vamos ver o outro extremo. O paciente está bem desconfortável, está com aquela respiração bem desconfortável, mas está saturando 98. Aí você fala, não, tá tudo bem. O paciente está saturando 98. Você vai ter que agir. Você vai ter que agir quando ele está saturando 99, 100%, mas está desconfortável. E nem sempre você vai ter que agir quando ele está confortável, saturando 72. Então, nesse ponto, a monitorização pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, estou respondendo aqui que eles dizem que entubar para conforto. Conversa, chama o médico paliativista, conversa. Eu acho que a maioria dos hospitais hoje a gente tem um médico paliativista. Liga para o cara, pede para colocar em contato com um colega. Camila Rolim, apresentação importante e enriquecedora. Obrigado, Camila. Cris. E Cris está toda participativa, viu, Cris? Tem um livro chamado Mortais, de Atul Gawande, que fala um pouco sobre a dificuldade profissionais em lidar com a mortalidade. Eu gostaria vou até anotar esse nome. Eu tenho dificuldade de lidar com a morte dos pacientes. Eu tenho dificuldade de ver os pacientes e os familiares lidando com a morte daqueles pacientes. Mas isso é uma dificuldade que todos têm. Vai ter CDS em Salvador em outubro. Na Florence, venham. Clínica Florence em Salvador, especializada em cuidados paliativos e reabilitação. É clínica de excelência. Obrigado, Miriam.
é complicado não ter obstinação terapêutica. Obstinação terapêutica é aquele termo que você diz que está indo além da falha terapêutica. Então, o paciente já está com antibiótico, já está no 4º ciclo de antibiótico, e você vai inserir um novo, o 5º ciclo de antibiótico, o 6º ciclo de antibiótico, o 7º ciclo de antibiótico, não tem fim. Esse tratamento não tem fim. É isso aí que a gente conhece por obstinação terapêutica. Principalmente porque existe o medo da judicialização, verdade. Mesmo sabendo que estamos fazendo o melhor para o paciente, quem vai julgar a nossa sociedade. O juiz, na maioria das vezes, tem aquela ideia de quanto houver vida, há chance. Então, por isso que eu digo que cuidados paliativos ainda no Brasil está engatinhando. A gente precisa de muito treinamento, a gente precisa de muito esclarecimento, a gente precisa de muita conversa para quebrar um pouco isso. E isso é muito comum até para profissionais de saúde, até para médicos. Olha, enquanto tem vida, há esperança. Nem sempre. Tem que ter conforto. Às vezes, tem na terminalidade, você não tem uma esperança de vida, mas você consegue fazer o que tem de melhor, que é diminuir um pouco do sofrimento tanto do paciente quanto da família. Às vezes, você diminui um pouco o sofrimento da família para que ela permita que você diminua um pouco o sofrimento do paciente. É bem complicado esse caso. Brenda, eu ia comentar isso agora. Eu percebo que, ao longo da minha experiência profissional, trabalho em UTI há muitos anos, eu percebo também não sei, vou chamar de uma insegurança dos próprios profissionais, né? Inclusive dos médicos, em lidar com a paliação. Assim, os que não são especialistas na área, né? Pois é. É bem comum. Nós tínhamos um paciente, isso aconteceu inquietamente mais de uma vez. Estava com um paciente em cuidados paliativos, estava constando em prontuário, todo o pessoal da família já estava ciente, a família estava em sofrimento, estava só aguardando aquele desenlace. E o desenlace não vinha. E aí eu fiquei sabendo que a gente tinha tirado a dieta, porque o paciente estava broncoaspirando. Se eu fazia um pouquinho de dieta, o paciente broncoaspirava, ficava secretivo. A gente acabou pedindo até para tirar a sonda do paciente, porque a sonda, talvez vocês podem saber até, que a sonda por si, ela causa um pouco de secreção. A sonda, quando passa ali na orofaringe, a orofaringe entende aquilo como um corpo estranho e ela produz um pouco de secreção na tentativa de expulsar aquele corpo estranho. Então, o paciente às vezes fica secretivo pela simples presença da sonda. Aí você coloca um monte de alimento naquele intestino e ele está gastroparético, o intestino não funciona mais, peristalse está completamente ausente, está com síndrome desabsortiva total, então o paciente não absorve mais a alimentação. A comida, você palpa o estômago, às vezes você passa um ultrassom no estômago, você vê que ainda tem comida ali, mesmo que o paciente esteja em dieta zero. Então, o paciente que está com total intolerância à dieta. Então, você tira a dieta. E aí, chega um médico e fala, não, no meu plantão ninguém morre de fome. Aí, faz bomba de glicose para o paciente, que a gente não está fazendo o HGT, que a gente não está mais fazendo exames, que a gente está só em medida de conforto. Então, a gente encontra desse tipo de resistência ainda. E não adianta você ir lá e discutir, porque ele tem autonomia de fazer isso. Conversar, explicar, e às vezes a gente vai ter essas contramarés mesmo. Em relação aos familiares, a gente percebe que aqueles familiares que são mais irredutíveis no desenlace de um paciente, muitas vezes são aqueles familiares que possam ter sido negligentes em outro momento, são familiares que moram longe, que são ausentes, tá? E, não, minha mãe. Então aí é mais difícil da gente lidar com esse tipo de sentimento. Então a gente precisa trabalhar muito o familiar para que ele permita ou que ele entenda que a gente está que trabalhar o paciente de uma outra linha de cuidados. Bom, já são... Eu achei que a apresentação fosse terminar às 9h15, porque eu coloquei lá no Google Meet para ir das 20 às 21 e eu achei que ele fosse terminar. Mas ainda estamos por aqui. E estou à disposição para qualquer comentário, qualquer pergunta. Não sei vocês, mas eu estou achando muito legal a participação. Eu sou suspeitíssima para poder falar desse assunto. Esse assunto foi o que abriu. Sabe quando você faz aquele... explode o cérebro, assim, que você fala, cara, é isso que eu vim fazer. Então, porque eu estava fazendo faculdade de medicina, eu não sabia o que eu ia fazer. Depois que eu aprendi cuidados paliativos, assim, estou aprendendo, mas depois que eu descobri esse nome,
minha cabeça estourou. E uma coisa que eu acho muito legal é da gente pensar que, assim, antigamente a morte ela era um processo mais natural. A pessoa começava a passar mal no interior, já chamava os parentes para velar. As crianças ficavam ali em volta da casa, o velório era dentro de casa, as crianças correndo durante aquele momento. Hoje em dia, a nossa morte ela é muito mais higiênica, mas ela é muito mais solitária também. Eu até tive uma resistência de falar sobre isso nos últimos meses, com conhecidos e, enfim, na minha profissão, porque eu acho que a gente viveu um período muito traumático nessa pandemia, que foram muitas mortes evitáveis, e muito difícil de falar de boa morte nessa situação. Mas uma coisa que eu sempre tento pensar é isso, que as mortes estão cada vez mais solitárias, e a gente, na tentativa bonita, até altruísta, assim, de preservar a família daquele sofrimento, a gente também priva a família de um momento muito precioso para eles. Eu vejo que a gente acaba fazendo muito isso na urgência, na nossa realidade do Edson Ramalho, apesar de que eu acho que no Edson a gente tem uma equipe assim, muito aberta para cuidados paliativos, muito mais do que eu esperava, muito mais do que eu vejo em outros serviços de João Pessoa, inclusive bons serviços particulares. Acho que a nossa equipe do Edson está bem melhor. Concordo plenamente. E assim, mas acaba acontecendo, né? Urgência, sala vermelha, não tem como, tem que ter as limitações da situação. E eu tento pensar nisso, de tentar trazer a morte, trazer essa naturalidade um pouco maior, porque o paciente sabe, no fundo o paciente sabe, a família sabe. O vovô estava trocando a lâmpada semana passada e agora ele está aí cheio com um dreno no tórax, na iminência de colocar um tubo na garganta. A família entende do jeito deles que esse processo, esse dia está chegando. Então, quando a gente priva as pessoas desse tempo precioso, da despedida, das desculpas, dos agradecimentos, eu acho que a gente está assim criando um processo de luto muito mais doloroso do que ele vai poder ser. A gente não vai proteger ninguém de sofrimento, as pessoas vão sofrer, mas eles podem sofrer de uma forma mais natural e mais próxima. Eu me empolgo. Eu não... Quando eu vejo, eu já me empolguei, porque para mim, assim, cuidados paliativos, todas as áreas da medicina tentam, mas cuidados paliativos é a área que mais se aproxima da gente conseguir tentar entender o outro na sua infinita complexidade. É o momento que a gente tem que tentar entender a individualização do cuidado assim no máximo. O melhor para esse paciente é isso aqui, mas se ele quer que ele quer, às vezes ele não quer. Então, assim, entender o contexto familiar, para mim, ai Deus, para mim essa é a melhor coisa. É uma onda, é muita coisa para estudar também, é difícil de fazer, mas é muito legal, é muito gostoso. Então vem para cá. Vem fazer cuidados paliativos também. Vai ser muito Vou bom. fazer, Breno. Não existe a menor possibilidade de eu trabalhar com outra coisa da minha vida. Mesmo que eu seja qualquer outra coisa, eu vou estar tendo que fazer cuidados paliativos junto. Não tem a menor chance. Que ótimo, vai ser excelente. Com certeza. E quando fala aqui no Edson é mais aberto a isso do que em outros serviços, eu concordo demais. Pelo simples fato de a gente chamar uma orientação de cuidados paliativos na urgência, nas enfermarias, ver que o pessoal está muito aberto a isso, é muito legal. É muito legal. Enfim, pessoal, estou aqui à inteira disposição. Obrigado, Andréia. Pessoal, eu queria agradecer a participação de todos. Quem participou, quem comentou, quem fez perguntas. Também agradecer essas perguntas, porque eu acho que é importante, a gente engrandece. Às vezes eu esqueço de falar alguma coisa. Acabei de me lembrar do negócio que eu esqueci de falar. Mas é muito legal. E um encontro desse não dá pra gente falar muita coisa. Estou à disposição pelos corredores, pelo WhatsApp. Quem entrou aqui de alguma forma me conhece. E eu estou à inteira disposição para tudo isso. Nós temos também, eu queria que vocês não se esquecessem que a hipodermóclise é uma possibilidade para a gente tratar pacientes idosos, mesmo na enfermaria, que não são elegíveis ou são a cuidados paliativos. E em outro momento a gente pode falar sobre controle de sintomas. Estou à disposição e estou muito feliz pela participação de todos vocês e agradeço demais. E ainda estou aberto a perguntas, se tiver.
Tá certo. Uma boa noite a todos, então. Vamos marcar os próximos sim, Camila. Valeu, então. Uma ótima noite para todos e mais uma vez, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cris. Obrigado. Doutora Ana Tereza, muito obrigado. Valeu, Adriana. Ieda, boa noite. Aquele do Thiago que entrou faltando 2 minutos para terminar. Tamo junto aí, amigo Tiagão. Valeu, meu amigo. Faz tempo que a gente não se encontra, mas tamo junto lá no Edson, né? Obrigado, meu amigo. Valeu, Camila, obrigado. Pessoal, vou desligar também. Até mais para todos, uma excelente semana. Estou por aqui.